E aí, gente? Agora eu vou resolver com vocês exemplos sobre calor latente, tá? O que a gente precisa lembrar é que Q é igual a M vezes L. Esse calor latente pode ser de fusão ou de vaporização, lembrando que a temperatura durante a mudança de fase permanece constante, isso para todas as substâncias, ok? Essa primeira questão, esse primeiro exemplo, eu retirei da UEL e a segunda fase de 2018, tá? Diz assim: Messias está preparando o almoço e deseja gelar 10 latas da sua bebida preferida. Ele então as coloca dentro de uma caixa com isolamento térmico perfeito e sobre elas despeja gelo, que está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Considerando que as trocas de calor se dão unicamente e exclusivamente entre o gelo e as latas, pode-se afirmar que o módulo do calor perdido pelas latas é igual ao módulo do calor recebido pelo gelo. Então, quer dizer que, como o isolamento é perfeito, toda a quantidade de calor perdida pelas latas é igual à quantidade de calor recebida pelo gelo. Até aí, só isso, tá? Sabendo que a temperatura inicial das latas é de 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial das latas é de 20 graus Celsius. Que a capacidade térmica de cada lata é de 400 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica de cada lata é igual a 400 calorias por grau Celsius. E que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Calor latente de fusão. Calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Responda os itens a seguir. Item A pergunta o seguinte. Item A. Determine a quantidade de calor extraído das latas até elas atingirem a temperatura de 0 graus Celsius. Então, ele quer saber quem é que retirada das latas até a temperatura delas chegar a 0 graus Celsius. Ou seja, a temperatura final da água, das latas, ser de 0 graus Celsius, tá? Então, olha só. Nós temos a capacidade térmica de uma das latas. De uma lata. Capacidade térmica, nós vimos que é quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, certo? Eu vou passar esse ΔT para cá multiplicando, ou seja, a quantidade de calor é igual a Czão vezes ΔT. Czão de uma lata nós temos, que é 400. A variação de temperatura de uma lata vai ser igual a das outras 19 latas. Nós temos porque a temperatura inicial era 20 e vai chegar até uma temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, a variação vai ser negativa. A variação de temperatura vai ser negativa dessas latas. Vai ser de 20 até 0, ou seja, diminuiu 20, ok? Ou seja, a quantidade de calor, então, retirada dessas latas vai ser Q é igual a Czão, que é 400, vezes de 20 até 0, negativo 20. Ou seja, Q vai ser igual a negativo 8 com 3 zeros, 8.000 calorias. Isso para uma lata só, certo? Nós temos 20 latas, né? Igual ele diz. Mentira, 10 latas nós temos. Deseja gelar 10 latas da sua bebida preferida. A minha preferida é breja. Então, isso daqui eu vou ter que multiplicar por 10, já que cada lata vai precisar retirar 8.000 calorias na forma de calor. Então, a quantidade de calor total retirada das latas vai ser de 80.000 calorias, ou seja, negativo porque eu preciso retirar essa quantidade de calor das latas.
ok? Letra B pergunta o seguinte: calcule a massa de gelo necessária para baixar a temperatura das latas para 0 graus Celsius. Ele não deixa explícito, né? Mas a quantidade de gelo para baixar a temperatura. O gelo ele já está a 0 graus Celsius, né? Então quer dizer que o gelo já está se fundindo, já está numa mudança de fase. Então aqui eu vou ter que utilizar o Q igual a M vezes L. A quantidade de calor que o gelo vai ter que perder, né? Que o gelo, na realidade, que o gelo vai ter que ganhar para que as latas percam é de 80.000 calorias. Para o calor latente de fusão ser igual a 80 calorias, nós vamos ter que a massa, portanto, vai ser 80.000. Nesse caso vai ser 80.000 positivo, porque o gelo vai estar recebendo essa quantidade de energia das latas, é igual a M vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80. Passa esse cara para cá dividindo, M vai ser igual a 80.000 dividido por 80, ou seja, M é igual a 1.000 gramas. Beleza? Então vamos para o próximo. Próxima questão, questão número 2, diz assim: uma quantidade de calor Q igual a 56.100 joules é fornecida a 100 gramas de gelo que se encontra inicialmente a negativo 10 graus Celsius, sendo o calor específico do gelo, o calor específico da água, o calor latente de fusão. A temperatura final da água em graus Celsius é aproximadamente... Então, olha, ele tem 100 gramas de gelo e esses 100 gramas de gelo está inicialmente a negativo 10 graus Celsius e ele vai dar 56.100 joules de energia na forma de calor para esses 100 gramas de gelo, tá? E ele pede qual a temperatura final da água. Então, a gente já sabe que esse 100 gramas de gelo vai sofrer um aquecimento, ou seja, esse gelo vai sair da temperatura de menos 10 graus Celsius e vai chegar até a temperatura de 0 graus Celsius. Nessa temperatura, nós vamos ter uma mistura aqui de água e gelo, tá? Então, ele vai começar a mudar de fase, vai continuar sendo 100 gramas, né? Porque se eu tenho 100 gramas de gelo, se esses 100 gramas de gelo derrete, eu vou ter 100 gramas de água, né? Então, primeiro a gente vai ter o aquecimento. Aqui nós vamos ter uma mudança de fase, certo? Depois da mudança de fase, essa quantidade, ou seja, 100 gramas agora de água, vai chegar até a uma temperatura aqui que eu não sei qual é, certo? Então, são 3 processos. Primeiro, o aquecimento do gelo de menos 10 até 0. Depois, o derretimento, ou seja, a fusão do gelo. E depois, o aquecimento da água. Beleza? De menos 10 graus Celsius até o gelo atingir a temperatura de 0 graus Celsius, nós não temos mudança de fase nenhuma. Então, significa que nesse primeiro processo, nós vamos ter que utilizar o Q macete, MC delta T, porque eu não tive nenhuma mudança de fase durante esse aquecimento aqui, certo? Chegou a 0 graus Celsius, aí sim nós vamos ter uma mudança de fase. E durante a mudança de fase, a temperatura é constante. Portanto, nós vamos ter que Q é igual a M vezes L. Beleza? Nesse segundo processo. Depois, se transformou totalmente em água. E aí a gente vai ter apenas um aquecimento da água, ou seja, sem mudança de fase, MC delta T. Beleza? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiro, vamos calcular a quantidade de energia necessária para aquecer o gelo de menos 10 até 0 graus Celsius, tá? Lembrando que o calor específico que a gente vai ter que utilizar aqui
é o do gelo, já que de menos 10 até zero, a fase da água nessa temperatura ainda é o gelo, tá? Então, a quantidade de calor gasta nessa primeira fase vai ser Q igual a massa, que é 100, vezes o calor específico do gelo, que o exercício deu, que é 2,1, vezes a variação de temperatura, saiu de menos 10 e foi até zero, aumentou 10 graus Celsius, certo? 10 vezes 2,1 é 21 e 100 vezes 21 é 2.100. Portanto, a primeira quantidade de calor, vamos chamar isso daqui ó, de Q1, que é o primeiro processo aqui. Nós vamos ter que Q1 é igual a 2.100 joules, tá? Cuidado, joules, porque esse Czinho aqui, ele está em joule por grama grau Celsius, tá? Então, primeira fase, ele precisa de 2.100 joules. Para a segunda fase, ou seja, o derretimento desses 100 gramas de gelo, a gente vai calcular como sendo Q2 igual a M vezes L. M é 100 e o L é o calor latente de fusão que o exercício deu, que é 330, tá? Então, 330 vezes 100 dá 33.000, ou seja, esse Q2 é igual a 33.000 joules. Cuidado, tá? Porque esse L, de novo, tá em joule por grama, ok? E na terceira parte, eu não sei qual a temperatura final, né? Mas eu sei a quantidade de calor total que o cara vai dar para essa quantidade de gelo. É 56.100. Então, ele vai dar ao todo 56.100 joules. Só que para derreter o gelo, ou seja, para sair do menos 10 graus Celsius, derreter, ou seja, sofrer a fusão a uma temperatura de 0 graus Celsius, eu já precisei aí de toda essa quantidade aqui, ou seja, de 35.100. Portanto, do total, eu já usei 35.100 joules. Eu já usei isso, tá? Ou seja, quanto que vai sobrar, então, para agora aquecer a água, que está a 0 graus Celsius, até a uma temperatura que é o que o exercício está pedindo, né? Isso daqui vai dar 0, 0, 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Ou seja, sobraram ainda 21.000 joules para aquecer a água de 0 graus Celsius até a uma temperatura. Ou seja, essa é a quantidade de calor disponível. Então, agora que a água não vai mais mudar de fase, eu vou voltar a utilizar o que macete e esse valor aqui corresponde ao terceiro processo. Então, Q3, que é 21.000, é igual a massa, que continua sendo 100 gramas, vezes o calor específico da água, que é 4,2, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, vou repetir aqui, ó, ΔT. Vamos encontrar qual é o ΔT sofrido pela água. Lembrando que a temperatura inicial vai ser o 0 graus Celsius, tá? 100 vezes 4,2, eu vou ter 420. E esse 420 vai vir para cá dividindo o 21.000, tá? Então, o ΔT é igual ao 21.000 dividido por 420. De onde veio esse 420? De 4,2 vezes 100, tá? Vou cortar esse cara com esse cara, e aí nós vamos ter 2.100 dividido por 42, que vai dar 50 graus Celsius. Ou seja, a temperatura da água variou 50 graus Celsius, mas a temperatura inicial era 0 e aumentou 50. Portanto, a temperatura atingida pela água é de 50 graus Celsius.
Isso dá pra gente a alternativa D.